Para resolver esse tipo de questão, você precisa dominar operações com frações e alguns conceitos relacionados a elas. Então, por exemplo, aqui no enunciado já citou que a terça parte de uma produção rural foi vendida no primeiro mês do ano. Mas como representar isso, a terça parte? Na forma de fração, a terça parte corresponde a 1/3. Se a gente for fazer um desenho para entender o que está acontecendo de acordo com este enunciado, então a gente desenha o terreno e, para identificar a terça parte, ou 1/3 da produção, nós temos que dividir o terreno em 3 partes iguais, considerando que a produção rural se refere ao terreno todo plantado. Então, cada uma dessas partes, supondo que elas são iguais, ou seja, tem a mesma medida, nós teremos 1/3. Então, essa daqui representa 1/3 da produção. Essa outra aqui também representa 1/3 da produção. E essa terceira aqui representa também 1/3 da produção. Eu vou marcar essa primeira aqui para fazer referência a essa terça parte que foi vendida no primeiro mês. E vou tirar aquelas anotações ali para que o desenho fique mais limpo. Pronto. Aqui então nós temos 1/3 da produção que foi vendida no primeiro mês. Acontece que no segundo mês foi vendido 1/4 da produção. E a gente pode pensar de maneira semelhante. Eu vou desenhar de novo aqui embaixo o terreno para entender como desenhar a quarta parte. Se desenhar a terça parte corresponde a dividir o terreno em 3 partes iguais e considerar uma, a quarta parte corresponde a dividir o terreno em 4 partes iguais e considerar uma. E a gente pode fazer isso de maneira especial. Por exemplo, dividindo o terreno ao meio, nós teremos a metade da produção, considerando que a produção foi referente à área toda do terreno. E se a gente dividir a metade ao meio de novo, nós teremos então 4 partes com a mesma medida. Isto é, cada uma dessas partes corresponde a 1/4. Então aqui a gente tem 1/4 da produção, aqui 1/4, 1/4 e 1/4. Eu vou marcar essa parte aqui em cima para ficar mais interessante para a gente. E agora nós temos então que a quarta parte da produção que foi vendida no segundo mês, está representada aqui por este outro retângulo, a quarta parte. A metade do que sobrou foi vendida no terceiro mês. Mas o que sobrou? Sobrou a produção referente a essa parte da figura que não foi marcada. Eu vou marcar aqui então, essa daqui é a parte que sobrou. Essa região que eu não marquei é o que sobrou depois do que foi vendido no primeiro mês e no segundo mês. Acontece que no terceiro mês foi vendida metade do que sobrou. Não é a metade de tudo, mas é metade do que sobrou. O que sobrou depois lá do que foi vendido no segundo mês é esta região toda. E a gente sabe que a metade dela foi vendida no terceiro mês. Então vamos marcar isso. Só que agora eu vou marcar aqui com uma cor diferente. Pronto. E eu dividi em 2 partes o que sobrou. Isso daqui é a metade do que sobrou. E a pergunta é: qual fração corresponde à parte da produção vendida?
O que foi vendido foi 1/3 no primeiro mês, 1/4 no segundo e metade do que sobrou no terceiro. A gente tem que descobrir que fração é essa. E isso a gente faz somando as frações que correspondem a cada uma dessas partes. 1/3 tudo bem, a gente conhece, 1/4 conhece, e a metade do que sobrou? Como a gente vai calcular isso? Bom, a gente pode pensar da seguinte maneira. Nós temos 1/3 mais 1/4. Isso daí é o que foi vendido no primeiro mês e no segundo. A gente pode calcular essa soma de várias maneiras. Uma delas é usando aquela técnica do mínimo múltiplo comum. De acordo com aquela técnica, nós vamos trocar essas duas frações por duas outras, que têm um denominador que é o mínimo múltiplo comum desses dois aqui, 4 e 3. E como calcular o mínimo múltiplo comum de 4 e 3? A gente começa dividindo esses dois valores, ou um deles, pelos números primos. Por exemplo, algum deles é divisível por 2? Sim, é, o 4. Então vamos escrever aqui 2. 4 dividido por 2 é 2. E 3, eu consigo dividir por 2 de maneira exata? Não, não vai ser uma divisão exata. Então eu transcrevo 3 aqui embaixo. Por 2 ainda a gente tem esse 2. Então vamos continuar o processo dividindo o 2 por 2, que é 1. O 3 eu não consigo dividir, eu escrevo aqui embaixo. Agora não tem mais nenhum desses valores que eu possa dividir por 2, mas eu posso dividir por 3. O 1 eu só copio e 3 dividido por 3 é 1. Nós chegamos em 1 do lado esquerdo. Então do lado direito a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar esses valores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Esse daqui é o mínimo múltiplo comum de 4 e 3. E como que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Eu vou escrever o 12 no novo denominador das frações que nós vamos usar para fazer os cálculos. E nós vamos considerar esse 12, nós vamos dividir por 3. Então, 12 dividido por 3 é 4. E nós vamos multiplicar pelo 1. 4 vezes 1, que é 4. De novo, a mesma coisa. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Note que essas duas frações têm o mesmo denominador, que é 12. O que a gente tem que fazer com os numeradores? Somar. 4 mais 3, 7. Então, essas duas partes somadas, elas correspondem a 7/12 do que foi cultivado. E ainda tem a metade do que sobrou que foi vendido no terceiro mês. E como a gente pode pensar nisso? Num primeiro momento, vamos calcular o que sobrou. Quanto que sobrou? Se a gente tem 7/12 que foram vendidos no primeiro e segundo mês, como calcular o que sobrou? Nós temos que extrair da produção toda esses 7/12. Ou seja, a gente teria que fazer assim: 1 menos 7/12. Esse 1 representa a produção toda. No entanto, é bem conveniente a gente escrever essa unidade com o denominador 12. E nós podemos fazer isso reescrevendo 1 como 12/12. E o nosso cálculo agora é 12/12 menos 7/12. Tudo que eu fiz aqui, então, foi trocar o 1 por 12/12. E por que isso mesmo? Para que as frações ficassem com denominadores iguais e fosse mais fácil calcular essa diferença. Para calcular a diferença, o que a gente faz? Bom, a gente vai manter o denominador, que é 12, e subtrair os numeradores. 12 menos 7, 5. 5/12.
avos. O que nós acabamos de achar é o que sobrou. É o referente a essa parte toda aqui. E nós sabemos que o que foi vendido foi a metade do que sobrou. Como calcular metade do que sobrou? A metade de qualquer coisa corresponde a dividir a coisa em duas partes. Então, quando eu estou pensando na metade do que sobrou, eu estou pensando na metade, ou seja, meio de 5/12. Metade do que sobrou. E calcular metade de algo é dividir por 2 essa expressão. E como que a gente divide por 2 uma fração? Daí eu vou pegar aqui ó, essa fração 5/12. Tem várias maneiras, tá? Isso daqui é apenas uma delas. 5/12, eu vou considerar 5/12. Eu vou dividir por 2. A gente sabe que 2 é uma fração, que é 2/1. E agora, como é que fica esse cálculo, que corresponde a metade do que sobrou? A gente tem que fazer essa divisão. E para fazer a divisão, a gente mantém a primeira fração, a fração que está aqui em cima, a fração que está no numerador, 5/12, e multiplica pelo inverso da segunda fração. O que é multiplicar pelo inverso? É multiplicar pela fração trocando numerador e denominador. Então a gente vai multiplicar por meio. Então a gente, quando calcula metade de uma coisa, coincide com multiplicar por meio essa coisa. É isso mesmo. Então, de agora em diante, você, toda vez que precisar calcular metade de alguma coisa, basta multiplicar essa coisa por meio. Mas e se for 1/3 de alguma coisa? Você multiplica a coisa por 1/3. E se for 1/4, você multiplica por 1/4. E assim vai. No fim das contas, metade do que sobrou corresponde a exatamente 5 vezes 1. 5. 12 vezes 2, 24. 5/24. Então, essa parte aqui é justamente a metade do que sobrou. É essa daqui. E como a metade do que sobrou, a parte de cima também é 5/24. Então a gente já tem a resposta do item B, a parte que não foi vendida. Exatamente, nós já temos. Porque o que não foi vendido foi essa parte aqui que a gente não preencheu. E o que não preencheu é metade do que sobrou. A metade do que sobrou é 5/24. Então, exatamente 5/24 da produção é o que não foi vendido até o momento. Faltou calcular a fração que corresponde à parte da produção vendida. Até aqui a gente calculou 7/12, que é a soma dessas duas. Falta ainda somar essa. Então vamos fazer o seguinte. Vamos juntar o 7/12 e vamos juntar com 5/24. Quanto que dá isso? Bom, os denominadores são diferentes. Se a gente fizer o mínimo múltiplo comum, vai dar quanto? O mínimo múltiplo comum entre 12 e 24. E eu já adianto para você que vai ser 24. Por quê? Porque o 12 é um dos fatores aqui do 24. Ou 24 é 12 vezes 2. Então vamos ver. Por 2, 12 dividido por 2 dá 6. 24 dividido por 2 dá 12. Por 2, 6 dividido por 2 é 3. 12 dividido por 2 é 6. Por 2, 3. 6 dividido por 2 dá 3. E 3 dividido por 3 é 1. E a gente chegou em 1 aqui embaixo. Então, o mínimo múltiplo comum de 12 e 24 é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8.
8 vezes 3, 24. Então a gente vai trocar essas duas frações por duas outras que tem denominador 24. E agora, o que a gente faz? 24 dividido por 12 é 2. E a gente multiplica o 7 por esse 2. 2 vezes 7, 14. 24 dividido por 24 é 1. 1 vezes 5 é 5. E agora faltou o quê? Manter o denominador. 24. E 14 mais 5, 19. Então está aqui. A parte da cultura ou a produção que foi vendida no primeiro, segundo e terceiro mês corresponde a 19,24 avos. 7,12 avos nos 2 primeiros meses, 5,24 avos no terceiro mês, então ao todo 19,24 avos. Tem uma maneira mais simples de você resolver tudo isso usando o conceito de frações equivalentes. Seria muito mais rápido, sem tantos cálculos. Mas isso já é uma outra história para uma outra videoaula. Finalizando, não esquece de fazer aí o triplo C, que é curtir, comentar e compartilhar. E eu espero você na próxima aula. Até lá!